A paz do Senhor, meu querido irmão, querida igreja do Senhor, povo abençoado, estamos aqui para mais um Momento EBD, da nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, situado na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, aqui na Vila São José. Queremos desde já deixar o nosso abraço para você, falar da nossa alegria, da nossa satisfação, de estarmos aqui todos os domingos com você, meditando na palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos de Deus para a nossa vida, amém? Queremos deixar o nosso convite, sempre fazemos esse convite para que você esteja conosco aos domingos pela manhã, na nossa aula presencial, na nossa igreja, no endereço já citado, e dizendo que nós temos ali uma staff de professores abençoadíssimos por Deus, e que estamos lhe aguardando, que certamente vai trazer um ensinamento para o seu crescimento espiritual, para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu caminhar com Deus, amém? Nós estamos estudando esse trimestre a nossa lição que está falando sobre o pentecostalismo, sobre o verdadeiro pentecostalismo, essa vida com Deus, esse movimento de Deus na vida do seu povo, e com o tema geral, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, e nós vamos avançando, vamos tendo realmente um crescimento a cada dia nesse ensino da palavra do Senhor. A nossa lição de hoje, lição de número 5, dia 31 de janeiro, traz o nosso tema, o fruto do Espírito, o eu crucificado, o homem deixando o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, o eu deixando as minhas querências, para que Deus ele seja cada dia glorificado na minha vida, para que Deus ele seja cada dia exaltado no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. O eu crucificar as minhas paixões, crucificar os meus interesses, a minha vontade, porque agora já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, Então o fruto do Espírito ele nos traz esse eu crucificado, eu deixar tudo aquilo que eu pensava, que eu imaginava, aquilo que eu queria que fosse de lado, para que Cristo ele possa prevalecer na nossa vida, no nosso dia a dia, para que Cristo ele venha prevalecer no nosso cotidiano, e nós possamos assim avançar, louvando, adorando, glorificando e exaltando este Deus maravilhoso, amém? O nosso textuário, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, o versículo de número 13, nos diz que, ora, que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. E como nós estamos nos dias de hoje precisando ser abundantes, cheios de uma esperança real, verdadeira, e somente através da presença de Cristo na nossa vida, do mover do Espírito Santo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é que nós vamos alcançar essa esperança em um mundo que está sem esperança, um mundo que não vê uma saída para os seus problemas. Nós temos sim uma saída que se chama Cristo, através da presença do Espírito Santo de Deus no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso andar, amém? Nós vamos aqui para a nossa verdade prática, que diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou, o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós, O que o Espírito Santo achou espaço para trabalhar na minha e na sua vida, no meu e no seu viver, porque a partir do momento que aceitamos a Jesus, a nossa vida muda.
a nossa maneira de falar muda, a nossa maneira de agir muda, a nossa maneira de responder muda, a nossa atitude diante das circunstâncias adversas que aparecem na nossa vida muda, né? Então, verdadeiramente, o fruto do Espírito, ele mostra para o mundo. Não adianta eu falar que sou cristão, não adianta eu dizer que sirvo a Deus, se as minhas atitudes mostram auxílios ainda antes de aceitar a Cristo. Se eu não amo, se eu não perdoo, né? Se eu não tenho fé, se eu não sou uma pessoa mansa, se eu não sou uma pessoa que diante das dificuldades tem uma esperança real, se as minhas palavras, né, elas não são temperadas. Então, o nosso viver com Cristo, ele vai mostrar realmente até que ponto nós deixamos que Deus mude a nossa vida. Até que ponto essa mudança ela realmente aconteceu no meu e no seu viver. Então é essa maneira de nós vivermos vai exteriorizar a mudança que aconteceu dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, né? Então o fruto do Espírito é isso, ele mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de nós, né? Se nós deixamos realmente ele ser abundante, ou se ainda atua, se ainda vive aquele velho homem, aquela velha natureza, né? Aquela velha natureza. Paulo parece que teve um momento ali da sua caminhada, da segunda viagem missionária, que a velha natureza apareceu, né? A Bíblia diz que foi uma briga tão grande entre ele e Barnabé, o camarada que foi buscar ele, que confiou ele, que introduziu ele dentro da igreja, porque a igreja estava com medo dele. Então esse camarada, Paulo teve uma briga tão feia com ele, que cada um se separou, foi para um lado. Porque parece que Paulo ainda não havia mudado, ainda não havia entendido, ainda não havia compreendido que agora ele era uma nova criatura em Cristo Jesus e que não se resolvia mais as coisas como antigamente, né? Como na época em que ele era antes de conhecer Cristo a caminho de Damasco, tá bom? Nós vamos aqui prosseguindo avante, né? Nós vamos então para a nossa introdução, que diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestado no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito é o resultado, é o produto final, né, dessa nossa vida cristã abundante, dessa vida cristã verdadeira. Vai mostrar quem realmente nós somos, vai mostrar como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa vida com Deus, o nosso dia a dia com a sociedade na qual nós estamos inseridos, vai mostrar como é que é a nossa vida com Deus, não é? Porque ele diz aqui, olha, manifesta o relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, como é que a gente está, né? Como é que a gente convive, como é que a gente trata, como é que a gente fala, como é que a gente se relaciona como servos de Deus, não é? Também com os descrentes no trabalho, lá no meu trabalho, como é que eu sou? Será se eu sou essa pessoa aceitável, essa pessoa amorosa? Ou será se lá no meu trabalho, quando estou chegando, ei pessoal, vamos embora porque chegou esse enjoado, né? Chegou esse camarada que vive brigando, vive discutindo, vive humilhando os demais. Como é que nós somos lá no trabalho? Na sociedade na qual nós estamos inseridos, dentro da nossa família, dos nossos familiares que não são evangélicos, como é que nós nos portamos? Qual o fruto que nós estamos manifestando
quando estamos entre eles? Ou será que não estamos manifestando fruto algum? Estamos mostrando a ele que, apesar de tantos anos de vida cristã, nós ainda estamos vivendo a ideia daquele velho homem, daquela velha natureza caída, né? Daquela velha natureza caída. Por isso devemos entender esse conflito entre a carne e o espírito. Paulo vai dizer que aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa briga. Mas precisamos entender que dentro de nós, a cada dia, tem que superabundar a presença de Deus. Essa graça, de Deus nos nossos corações, da nossa vida, no nosso cotidiano, para que assim o nome de Deus continue sendo exaltado e glorificado nas nossas vidas, entre aqueles que não conhecem a Deus, entre aqueles que não conhecem o Deus que eu e você conhecemos. Amém? Entre Deus não conhece o Deus que eu e você adoramos. Tá bom? Nós vamos aqui então para o ponto de número 1 da nossa lição, que diz assim: o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ele vive sob o domínio do Espírito Santo. Ele não vive mais sob o domínio da carne. Ele não vive mais sobre o domínio da carne. Ele não vive mais sobre o domínio das suas paixões carnais. Ele vive agora sobre o domínio, sobre a vontade, sobre o querer do Espírito Santo. Por quê? Porque agora ele é a nova criatura. Ele é a nova pessoa. Já não é mais aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que outrora vivia conforme o seu querer. Não, agora ele se coloca dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. Ele vai dizer aqui que o fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Tá bom? Vamos aqui para o nosso tópico 1, do ponto de número 1 da nossa lição, que fala sobre definição. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. E aí lá no finalzinho ele diz: o apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. 9, Então, o que é o fruto do Espírito, É o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Processo de amadurecimento. E nós precisamos amadurecer. Não podemos passar 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, servindo a Deus, e não ter amadurecimento nenhum. Ser aquela mesma pessoa de quando aceitou a Cristo. Sem mudança, sem transformação, sem uma palavra amável, sem uma atitude amável, sem amar o seu irmão, sem amar aqueles que estão ao seu lado, sem perdoar. O fruto do Espírito, ele mostra esse processo de crescimento espiritual. Porque quando nós crescemos em intimidade com o Espírito Santo, a nossa vida muda, não tem jeito. Olha aí os grandes nomes da Bíblia, Moisés, o camarada passou 40 anos no palácio, mas era um camarada briguento, Primeira oportunidade que teve lá, matou o egípcio, para mostrar sua força. Aí teve que ir para o deserto, 40 anos, para ser mudado, para ter um crescimento, para ter um amadurecimento, para ter uma intimidade com Deus. Aí lá no deserto, esse homem que outrora era briguento, esse homem que outrora gostava de confusão, agora ele é mudado, agora ele é transformado, ao ponto de retornar ao Egito, e depois Deus dizer: olha, não tinha homem mais manso do que Moisés. Era um camarada manso. Aquele homem briguento agora mudou, porque teve uma mudança espiritual, um amadurecimento, um crescimento.
E nós, como servos de Deus nos dias atuais, precisamos também. Para nós não nos alongarmos muito, vamos pegar aí o Pedro. Pedro, 3 anos e meio ali do ministério ao lado de Cristo, caminhando com Jesus, vendo os ensinamentos de Jesus, mas não tinha amadurecimento, não tinha crescimento espiritual na vida desse moço. Andava com uma espada, não é? Debaixo das suas vestes. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja e andamos armados? Não armados no sentido de ter uma arma material, mas armados no sentido de termos uma resposta pronta. Sabe aquela ideia, eu não levo aforo para casa? Não, não podemos ser assim. Aí nós vamos ver agora o Pedro depois sendo preso, no início da história da igreja primitiva, sendo preso, sendo açoitado e saindo satisfeito, alegre, porque acharam ele digno de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Porque amadurecimento espiritual, crescimento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, vivência com Deus. Não podemos passar a nossa vida toda sendo a mesma pessoa que nós éramos antes de aceitar Jesus. Tem uma musicazinha aí no mundo que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, não podemos. O crente não, ele nascemos sim, havia a natureza humana pecaminosa nos nossos corações, as paixões da carne, né, brotavam em nossa vida, mas aceitamos a Cristo. Agora quem rege a nossa vida é Cristo. Agora quem dá a diretriz, as direções para a nossa vida é Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. E nós agora precisamos mudar, precisamos ter uma atitude diferente, precisamos pensar diferente, precisamos falar diferente, precisamos, porque agora o Espírito Santo habita na nossa vida. O Espírito Santo, ele habita no nosso interior. Não é? Paulo, ele escreve, vai dizer que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Mas para isso eu preciso evidenciar esses frutos, né? Evidenciar o fruto, né? No singular, nós vamos ver mais na frente, o fruto do Espírito, porque senão eu estou precisando aceitar Jesus, eu estou precisando me converter novamente, né? Eu estou precisando me converter novamente. Se não, vez por outra, eu tenho que descer a casa do oleiro. Lembra da história lá de Jeremias? Vai até a casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Chega lá, o oleiro está fazendo um vaso bonito, né? Um vaso que chamou a atenção de Jeremias. Mas aí diz a Bíblia que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aí o oleiro pegou aquela massa, aquele barro, ele amassou novamente, trabalhou aquela massa, aquele barro novamente, aquela argila novamente, e dali ele fez um vaso ainda mais bonito. E nós vamos ver que o vaso que se quebrou na mão do oleiro era bonito. Tanto é que o profeta, ele lamentou. Ele lamentou. E às vezes a gente está na casa do Senhor e fica olhando, olha que irmão abençoado, que irmã abençoada, e verdadeiramente é. Mas às vezes precisamos, né, descer na casa do oleiro para que o oleiro tire de nós algumas coisas que não estão agradando a ele. Quebrante, para que Deus venha, através do seu Espírito Santo, nos trazer amadurecimento, crescimento espiritual. Às vezes, portanto, a gente tem que dar uma voltinha na mão do oleiro, que é Deus. Aí Deus tem que pegar, aí Deus tem que amassar o vaso, né? Tem que quebrar o vaso, para tirar alguns mondrongos, algumas coisas que não estão agradando a Deus, que não estão agradando o Senhor, né? Então precisamos tomar cuidado. E ele vai dizer aqui que o apóstolo ele apresenta 9 modalidades, 9 modalidades do fruto, ok? Vamos aqui para o tópico 2, do ponto 1, que vai falar sobre o fruto
no singular. É interessante. Ele não fala sobre os frutos, apesar de falar sobre 9 modalidades do dom. Ele vai dizer que alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne. A carne, Paulo vai chamar de as obras da carne, mas o Espírito ele vai chamar o fruto do Espírito. Não é? O missionário Eurico Bernstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. Então tem uma laranja, mas tem vários gomos dentro desta laranja, né? Pegando um exemplo bem nosso aí, a nossa querida pocã. Nós temos a nossa pocã e tem vários gomos, né, da nossa pocã, e a gente vai tirando e comendo cada um, né, se deleitando com essa fruta maravilhosa aqui da nossa região. E as 8 virtudes seguintes são reflexos do amor. Então, o centro do fruto é o amor. É o amor. Mas vamos aqui adiante. Donald Dee chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo, não é? Do caráter de Cristo. Então, o amor, irmão, o amor, meus queridos irmãos, ele é o centro da mensagem de Cristo. O amor, ele é o centro da mensagem de Cristo. Eu e você estamos hoje, podemos dizer, com convicção, temos os nossos pecados perdoados, porque fomos alcançados pelo amor. Não é? Pelo amor. Então o amor, ele inicia todo esse processo de mudança na minha e na sua vida, no meu e no seu ser, não é? No meu e no seu cotidiano. Porque se eu não tiver amor, irmão, eu não tenho gozo, eu não tenho paz, eu não tenho longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Eu não tenho, irmão. Eu não tenho. Porque quando nós temos amor, quando o amor ele brota em nossos corações, ele faz parte da nossa vida, todas essas demais coisas a gente vai evidenciar naturalmente. Porque quando eu tenho amor, eu sei ser manso, eu sei pedir perdão. Quando eu tenho amor, eu sei ser alegre, eu sei ser feliz, né? Quando eu tenho amor, eu consigo ser uma pessoa temperada nas minhas atitudes. Sim, eu consigo entender e compreender a dificuldade do meu irmão. Por quê? Porque eu tenho amor. Porque o amor, ele está brotando no meu coração, na minha vida, na sua vida. Agora, se eu não tenho amor, eu não tenho como evidenciar as outras virtudes, né? As outras modalidades do fruto. Não tem. Para por aí. Não tem amor, então não tem paz, não tem alegria. Porque se não ama, não consegue ser amado por ninguém. Se não ama, não consegue ser amado por aqueles que estão ao seu lado. Não consegue. O amor, ele é o centro. O amor, ele é o centro da mensagem de Cristo, não é? Haja visto que o versículo áureo aí que nós conhecemos de cor e salteado da Bíblia, João 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou. E esse amor, ele foi para todos. Não foi somente para aqueles que aceitaram a Cristo. Ele amou o mundo. Ele amou todo o ser humano. E enviou Cristo para que esse mundo não perecesse. Mas só vai para o céu, né? Aquele que aceita Cristo como seu Salvador. Como seu Salvador. Então o amor, ele faz parte da mensagem. É o centro da mensagem de Cristo. Da mensagem salvífica de Cristo para os nossos corações. Tá bom? Vamos ler aqui Gálatas, capítulo de número 5, o versículo de número 14. Gálatas. Deixa eu pegar aqui. Se acessando. Gálatas, capítulo de número 5.
E o versículo de número 14 diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nestas: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmão, que mandamento maravilhoso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, corroborando com a mesma ideia, né, concluindo, João, lá na sua epístola, no 1 João 4:20, ele vai dizer assim: olha, se tu não amas teu irmão que estás vendo, como tu pode amar a Deus que nunca viu? Se não há amor no meu coração, irmão, se eu não consigo amar o meu irmão que está ali no dia a dia, no cotidiano, comigo, não sei o que eu estou dizendo, João, como você pode amar a Deus? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Então o amor, ele faz parte, digamos, é o início, né? É onde nós encontramos o início para todo o viver cristão. E ele é tão importante, o amor, que Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, não adianta de nada. Então o centro, né, o início, o centro, a coluna de um viver cristão é o amor. É o amor, né? Por isso que ele é no singular, o fruto. Fruto chamado amor. Ele desencadeia todas as demais coisas no meu e no seu viver. Amém? Vamos aqui para o tópico 3 do nosso ponto 1, que fala sobre andar no Espírito. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade, né? E santidade. Não tem como nós vivermos esta vida de humildade, de submissão e de santidade por nós mesmos. Não, eu não peco, não. É o Espírito Santo quem vai fazer isso na nossa vida. De humildade. Nós só alcançaremos essa posição de humildade, de reconhecer, né, como a palavra de Deus diz, né, nos considerando superiores, os nossos semelhantes superiores a nós, somente com a presença de Deus na nossa vida. Nós só nos colocaremos submissos às nossas lideranças com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu fico preocupado quando eu vejo o uso da internet para poder atacar, um irmão atacar o outro, atacar o ministério, atacar o pastor. Por quê? Porque está faltando humildade, está faltando submissão, está faltando o Espírito Santo. Hoje nós queremos resolver tudo nos tribunais. E Deus não atua mais? E Deus, ele não age mais na vida da sua igreja? Deus, ele não está mais no controle da igreja, agora é o homem que está no controle de tudo? Parece que nós estamos deixando Deus de lado na igreja e está entrando no nosso eu. Está faltando o quê? Está faltando a presença do Espírito Santo. Está faltando o fruto do amor, porque quando eu amo, eu sou uma pessoa humilde. Quando eu amo, eu sou uma pessoa submissa. Quando eu amo, eu vivo em santidade. Eu me afasto dessas paixões carnais. Eu me afasto dessas paixões que a cada dia afastam o homem de Deus. Mas somente através da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somente assim nós andaremos no Espírito, né? Como aqui o comentarista diz, andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente. Andar no Espírito. Porque hoje a gente vê muito barulho. Mas o andar no Espírito que é bom, está pouco. Sabe?
o andar no Espírito que é bom está faltando. Precisamos andar mais no Espírito. Precisamos deixar que o Espírito Santo ele seja mais abundante na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se nós queremos, né? Se nós almejamos. E eu tenho certeza que esse é o desejo do nosso coração. É a cada dia agradarmos o Senhor com o nosso viver, com o nosso andar, com o nosso caminhar. Amém? Colossenses 4:6 vai dizer assim, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibeis como vos convém responder a cada um. Agradável. Agradável no falar. Não é? Agradável no falar. Que nós possamos ser sempre assim. Ser aquela pessoa pacífica, assim como Barnabé foi. Quando toda a igreja estava dizendo assim, olha, Paulo, esse camarada, nós não queremos ele conosco. Barnabé bateu no peito e disse, não, eu vou buscar Paulo. Eu vou introduzi-lo dentro da igreja. Eu vou colocá-lo dentro da igreja do Senhor. E ele assim o fez. E ele assim o fez. Entender como Paulo entendeu lá depois, né? A questão de João. Olha, Timóteo, quando tu vier, traz João, porque ele é muito importante para o meu ministério. Amadurecimento espiritual. Andar no Espírito. Viver a cada dia esta palavra verdadeiramente. Não precisa a gente andar com a placa, né? Ei, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Não, as nossas atitudes, né? A nossa palavra, a nossa maneira de falar. A nossa maneira de falar. Aqui no Brasil a gente conhece perfeitamente quem é do Nordeste, quem é do Sul, quem é do interior de São Paulo. A maneira de falar. E nós, como crentes, também devemos ser conhecidos pela nossa maneira de falar, pelo nosso jeito de ser. Não foi assim que aconteceu com Eliseu? Lembra? Eliseu ia caminhando de Sunem, a mulher começou a olhar e disse, olha, meu esposo, eu vejo que esse homem que passa por nós é um homem de Deus, hein? Será que nós estamos dando esse testemunho por aí? Será que as pessoas podem dizer de mim, né? Aonde eu passo, na minha rua, aonde eu vou, nos meus negócios, olha, esse homem que está aqui, esse homem que é nosso vizinho, esse camarada é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos nos colocando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso viver? No nosso viver. Então, viver no Espírito é andar corretamente em humildade, submissão e santidade, né? E santidade. Vamos aqui para o tópico 2 da nossa lição, que fala sobre a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito, né? Ele vai dizer aqui que tanto os dons quanto o fruto têm origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Deus, mas se trata de coisas distintas. Ambos glorificam a Deus. Não glorifica o portador do fruto. Não glorifica aquele que tem os dons. Mais do que nunca, nos dias em que estamos vivendo, a mensagem de João Batista, quando foi batizar Jesus, ela precisa ser pregada. Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Eu vou até um pouquinho mais além, que eu desapareça. Porque a glória é para Deus, não é para nós. Parece que nós estamos vivendo dias das megas estrelas, né? Aí surgiu até nos últimos tempos um nome bonito, gospel, né? Cantora gospel, cantor gospel, pregador gospel. Mas e a glória para Deus? Onde é que está? Aonde é que está ficando Deus em tudo isso? Será que Ele está alcançando o espaço necessário nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, na nossa vida? Ou será que tudo que fazemos a gente faz para querer se vangloriar, né? A gente fica querendo crescer. Lembra lá do ajudante de Jeremias,
Jeremias vai dizer para ele: procura tu grandeza, não a busque, cara, porque Deus ele tem algo melhor para você, que é a salvação da sua alma. A gente não precisa de grandeza, a gente precisa de Deus, a gente precisa, sabe, glorificar a Deus. Ah não, mas eu sou cheio da unção de Deus, amém, glória a Deus, mas não é para você se vangloriar, não é para você se exaltar, não é para mim me vangloriar, não, é para glorificar a Deus, porque o dom é uma dádiva, ele pode tirar, né? Lembra lá do Sansão? Sansão arrebentava cordas, Sansão derrotava exército com a queixada de jumento, mas no dia que o Espírito Santo saiu dele, no dia que o dom foi tirado, acabou-se o Sansão. Por quê? Porque quem faz tudo e em todos é Deus. Não são os meus méritos, não é o seu mérito, é o mérito de Deus, né? Então todos, né? Tudo, tanto os dons quanto o fruto, é para glorificar a Deus, é para louvar a Deus, não é para me exaltar, não é para me vangloriar, né? Não, é para exaltar o Senhor. Então a diferença, tópico 1 do ponto 2, diferença, diz que o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem, né? Ele vai dizer que a modalidade do fruto do Espírito é o amor, e as demais são reflexos do amor. O amor é superior aos dons, o amor prevalece, a supremacia do amor, né? Paulo afirma que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor, ele é eterno, né? Ele é eterno. Então Paulo ele vem afirmando que os dons, a fonte de origem é a mesma, e que as demais modalidades do fruto do Espírito é o reflexo do amor. Então, se eu não tenho amor, esse reflexo ele acaba na nossa vida. Eu só consigo ver o meu reflexo, o reflexo do meu rosto, se eu tiver um espelho. Se não tiver um espelho, se eu ficar em frente à parede, eu não vou conseguir ver o reflexo. Não vou conseguir me ver, né? Ver como é que está o cabelo, ver como é que está a gravata, ver como é que está a roupa. Mas agora, quando eu estou na frente do espelho, aí eu consigo, eu vou lá no espelho e olho como é que está. Opa, a gravata está desarrumada, o cabelo tem que pentear, porque o reflexo está me mostrando. E na minha vida de cristão é a mesma coisa. Se eu não tiver o amor, não tem um reflexo do amor, que é a temperança, que é a bondade, que é a longanimidade. Ele vai dizer que o amor é superior aos dons. Superior. Eu falei aqui, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Ele vai explicar direitinho, olha, posso. Mas se não tiver amor, de nada adianta. É tudo perdido, né? O amor, ele prevalece. O amor, ele está acima de todas estas coisas. Ele está acima de todas essas ações, acima dos dons. O amor, ele tem que estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano, né? 1 João, primeira epístola de João, 4 e 8, diz assim a palavra do Senhor. 4 e 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Acabou, irmão. Se não há amor no meu coração, não adianta. Não adianta eu dizer que amo a Deus, não adianta. Porque se não há amor, se eu não amo meu irmão, se eu não consigo ter esse sentimento por aqueles que estão ao meu lado, né? Se eu sou daquela turminha que diz, bem feito, ele está sofrendo, se ele merece. Se nós nos colocarmos nessa posição, irmão, o amor está fora dos nossos corações. Nós estamos fora dos princípios cristãos, dos princípios de Deus para a nossa vida, né? Dos princípios de Deus para a nossa vida. Nossa redenção, irmão, nós alcançamos a salvação porque o amor, né, como já falei, ele nos alcançou. Paulo escreve aos Romanos,
capítulo de número 5, olha só que passagem maravilhosa, 5 e 8, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Então nós somos frutos do amor de Deus. E se eu não estou amando o meu irmão, se o fruto do amor não está na minha vida, eu estou precisando rever a minha vida cristã. Eu estou precisando rever o meu dia a dia, o meu cotidiano cristão. Amém? Vamos aqui para o tópico 2, do ponto 2 da nossa lição, que fala sobre os dons na igreja. Ele diz assim: convém relembrar que os dons são importantes. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então no céu não haverá necessidade dos dons. Ela é necessária na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Então, os dons, eles são necessários enquanto a igreja estiver na terra. Quando nós subirmos, irmão, não serão mais necessários os dons. Por quê? Porque não vai ter mais enfermidade. Não vai ter mais enfermidade. Não vai precisar ter os dons de maravilhas. Porque coisa mais maravilhosa nós estarmos ao lado de Deus, né? Não vai ser necessário mais dons de interpretação de línguas. Não vai ser mais necessário. Eles vão cessar. Eles servem hoje para edificar, para trazer um crescimento à igreja, para trazer um crescimento ao povo de Deus. Mas quando a igreja subir ao céu, vai cessar. O que vai permanecer? O amor. Porque Deus é amor, irmãos. Como seria maravilhoso se todos nós entendêssemos isso. Que o amor é que vai prevalecer. Que o amor é que vai ser eterno. As nossas vaidades terrenas, elas vão acabar toda aqui. Mas lá no céu o que vai permanecer é o amor, porque Deus ele é eterno. Porque Deus ele é soberano, né? Então hoje a igreja ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios, está aqui na nossa lição, 6, 10, vai falar sobre a armadura de Deus. Os revestiram dessa armadura. Precisamos. Mas lá no céu não vai ser mais necessário. Lá no céu vai ser necessário estar presente em nós o amor, que é Deus, né? Então os dons eles vão ser atuantes até a subida, até o arrebatamento da igreja para estar eternamente com Cristo, né? Para estar eternamente nos céus. Tá bom? Nós vamos aqui para o nosso ponto 3, que fala que o Espírito se opõe à carne, né? Ponto 3, o Espírito se opõe à carne. Diz assim: o abuso da liberdade cristã e a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Olha só, o abuso da liberdade cristã. Parece que nós estamos vivendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Parece que essa liberdade cristã ela está nos levando para longe de Cristo. Porque nós queremos viver tudo do nosso jeito. Não, eu sou livre em Cristo eu posso todas as coisas, né? Parece que aquela ideia do isso aí não tem problema, não, o pecado, irmãos, ele continua sendo pecado. Ele era pecado lá no Jardim do Éden e ele continua sendo pecado nos dias de hoje, ele continuará sendo pecado nos dias do Apocalipse, ele continuará sendo pecado, é pecado. Está errado. E eu não estou falando aqui de usos e costumes, não. Eu estou falando de pecados que hoje estão dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações, porque pecar não é só adulterar, não é só roubar, não é só matar, não, porfias,
né? Brigas, contendas, dissensões, ira, pessoa irada com outro dentro da igreja, pessoa irada com outro dentro da casa do Senhor. Entenda, eu não estou dizendo que para a gente viver na igreja a gente tem que estar numa festa todo dia com os irmãos. Não, não é isso. Só que a gente vai para outro extremo. A gente vive contendas, divisões, insubmissões dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque estamos abusando dessa liberdade cristã, né? A antinomia de um lado, ou seja, a quebra das regras. Ninguém quer seguir mais regras. Todo mundo hoje quer ter as suas regras. Todo mundo hoje quer seguir os seus padrões. Mas o padrão bíblico, né, ninguém quer seguir. O padrão doutrinário, ninguém quer seguir. Tudo é questionável. Por quê? Porque estamos abusando dessa liberdade cristã. Né? O legalismo, de outro lado, levando a falta de amor e a desunião. Era o que estava acontecendo na igreja da Galácia e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Brigas, contendas dentro das igrejas, dos ministérios, entre ministérios, mas que nós possamos a cada dia nos colocarmos debaixo da presença de Deus, possamos a cada dia evidenciar o fruto do Espírito, né, que é o amor, aonde passarmos, aonde estivermos. O legalismo, ele diz aqui, olha, o apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Os judaizantes ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Competição espiritual. Como é que a gente vai competir com aquilo que não é nosso, irmão? Com aquilo que não é nosso, que é um dom. Egocentrismo motivado pela carne. As pessoas só pensam em si. Cada um de nós só estamos pensando em nós mesmos, não conseguimos mais ver a dor do nosso irmão, a necessidade do nosso irmão, a carência do nosso irmão, não é? Não conseguimos. E Paulo, ele escreve justamente para combater essas ideias, esse pensamento, não é? Essa forma de olhar para cada um, para a sua necessidade e esquecer a necessidade do seu irmão. 1 Coríntios 3:3, Paulo, ele vai escrever, ele vai dizer assim, olha, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, sabe? Inveja, contendas e dissensões. Se há isso entre nós, irmão, nós precisamos mudar. Mais uma vez, torno a dizer, eu fico preocupado quando eu vejo um servo de Deus ir para uma rede social denegrir a imagem do seu irmão, denegrir a imagem de um pastor, de um ministério. Ah, mas tem coisa errada? Tem. Então vamos para o joelho. Mas hoje ninguém quer mais orar. Parece que a dissensão é melhor. Parece que a contenda é melhor. Mas quando nós andamos no Espírito, nós vamos para a presença de Deus, porque Deus, ele é o dono da obra. Ela é conduzida aqui na terra por homens, mas o dono da obra é Deus, e ele está no controle desta obra. Esta obra não está no controle do homem, né? Do ser humano. Não. Ser legalista é viver de acordo com a lei, depende da carne. A pessoa quer tudo resolver de uma forma da lei. Olha, você falou isso comigo, eu vou lhe processar. Irmão levando o outro ao juiz. Não é? Levando o outro ao juiz. Se bem que aqui no contexto da vida de Paulo, é que eles estavam querendo voltar a viver como a lei de Moisés ordenava. Como a lei de Moisés ensinava. Mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. É a graça. É o favor imerecido, não é pelos meus méritos,
Lá na lei era pelos méritos do camarada, né? Mas na graça não. É o favor imerecido de Deus. E é isso que Paulo estava combatendo, porque às vezes esse legalismo ele está entrando dentro das nossas vidas, achando que eu mereço. Não, eu mereço tal posição, eu mereço alcançar isso. Que merece, irmãos? Vamos voltar mais uma vez à história do amiguinho lá de Jeremias, acho que é Baruque, me perdoe agora, não me vem à memória o nome. Mas a gente precisa parar com isso. Merecer, nós merecemos ir para o inferno, mas Jesus ele nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Então, quando nós entendemos isso, irmão, a vida cristã, a vida da igreja, ela se torna mais fácil, ela se torna mais simples, ela se torna mais prazerosa de nós conviver. Tem muita gente que hoje já não vai mais na igreja, por quê? Porque ele olhava para um lado e para o outro, só via dissensões, só via brigas, contendas. O que passava na cabeça dele? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Que eu não sei. Vou sair daqui por causa dessas coisas, mas que nós possamos a cada dia nos afastar destas obras carnais, né? Desse legalismo, e irmos, né? A cada dia viver uma vida na presença de Deus. A carne e o espírito, diz aqui o tópico 2 do ponto 3. A palavra grega usada para carne tem muitos significados na Bíblia. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O conjunto de impulsos pecaminosos, no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Agora já não vivo mais eu, já não vive mais o velho Alcides, agora é a nova criatura em Cristo. Por quê? Porque nós crucificamos a carne com as suas concupiscências. Como diz aqui Paulo na nossa leitura bíblica em classe, ó, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram, mataram, ficou morto, já não existe mais. A carne já não prevalece sobre a nossa vontade. Já não existe mais essas paixões, né, carnais na nossa vida, porque agora nós andamos no Espírito. Nós vivemos o propósito do Espírito de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Vamos lá, Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Vai dizer assim, olha, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A gente vivia o trato passado, as paixões da carne. Agora se despoje, deixe de lado, se livre desse velho homem pecador, desse velho homem afastado da vontade de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus. Ele vai dizer aqui, olha, pelo que deixai a mentira, né? Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furte, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque agora nós somos novas criaturas, porque agora nós sufocamos as paixões carnais na nossa vida. Nós não vivemos mais como a carne quer que nós vivamos, nós agora vivemos como o Espírito Santo quer que a gente viva. Agora o amor, ele já está presente nos nossos corações. E nós precisamos evidenciar isso no tempo chamado hoje, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso proceder. Porque agora nós somos novas criaturas. O velho homem já ficou para trás. Agora a gente se vestiu de uma nova roupagem, que é a presença de Deus na nossa vida. Nós agora fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então as paixões carnais, elas já não podem mais existir na minha e na sua vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso viver. Amém? O tópico 3 do ponto 3 da nossa lição vai falar sobre os vícios, né?
diz que ele lista aqui 15 vícios que ele chama de as obras da carne. E, com certeza, Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele separa aqui, classifica aqui esses vícios em 3 categorias: sexo ilícito, pecados de ordem religiosa e pecados de ordem social, né? Pecados de ordem social. Esse aqui é o nosso comentarista. Aí ele diz que a categoria do sexo ilícito é a prostituição, a impureza e lascívia. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria, né? Pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria, né? E glutonaria. Bom, nós vamos aqui para a nossa conclusão da nossa lição. Nessa conclusão eu gostaria de ler com vocês 1 aos Coríntios 11 e 28, né? É um texto da nossa Santa Ceia, e ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque, diz aqui o nosso comentarista, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Né? Ou espirituais. Não cabe eu estar fazendo uma análise da vida do irmão que está do meu lado. Não, deixa eu analisar a vida do meu irmão aqui, ver se realmente ele é crente. Não, nós não temos essa capacidade. Não, isso aí é para Deus. Esse julgamento não é meu. Esse julgamento não é seu. Esse julgamento é de Deus. Por isso que Paulo ele vai dizer, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame, uma introspecção, né, da sua vida. Olhe para dentro de você. Que eu possa olhar para dentro de mim e ver como é que está a minha vida. O que eu preciso mudar. Como é que está o meu dia a dia, o meu cotidiano, o meu viver com Deus. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Que nós possamos, querido irmão, querida irmã, igreja do Senhor, fazermos esta autoanálise da nossa vida. E aquilo que o Espírito Santo nos mostrar, que não faz parte do fruto do Espírito, que a gente possa jogar fora, que nós venhamos a descartar e que nós possamos viver a cada dia este amor derramado sobre os nossos corações, para assim evidenciarmos, né? Para assim conseguirmos ver o reflexo deste fruto maravilhoso que é o amor e alcançarmos gozo, paz, bondade, longanimidade, fé, temperança, mansidão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que o nome de Deus seja louvado, exaltado, glorificado e engrandecido na face da terra através das nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que as bênçãos de Deus te encontrem a cada dia e que sobre a tua vida repouse a paz maravilhosa desse Deus poderoso. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.